Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Brasil Cidadão. Na divulgação de informações sobre a pandemia, a pesquisa do Datafolha mostra que os veículos de comunicação são vistos pela população como os mais confiáveis. Programas jornalísticos da TV e jornais impressos lideram com 61% e 56%, respectivamente. Já as redes sociais e aplicativos de mensagem são vistos como pouco confiáveis. Para falar sobre os veículos de comunicação na pandemia, eu converso com Silvio Catiabava, diretor e editor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Bom dia, Silvio, seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, obrigado. Fausto Salvadori, repórter, editor e um dos fundadores da Ponte Jornalismo. Seja bem-vindo, Fausto. Eu que agradeço, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Você confere as notícias do mundo com a repórter Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU. E também os destaques do Observatório do Terceiro Setor, o nosso site, com a Júlia Pereira. E também a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Olá, Franklin. Bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, Silvio, Fausto e você que está em sintonia aqui com o Brasil Cidadão. Ô, Franklin, em plena quarentena, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, publicou um edital para a contratação de garçons e cozinheiros terceirizados para servir café nas dependências do STJ. Você sabe qual é a previsão do gasto, Franklin? 18 milhões de reais. 18 milhões? 18 milhões de reais eles vão gastar na pandemia, enquanto os investimentos para a saúde estão desse tamanho. Pesquisa da FGV revela que o Brasil tem 4 milhões e 400 mil crianças vivendo na miséria, o que representa quase 12%, quase 12 crianças de 0 a 12 anos de idade. No Nordeste, vou repetir a informação. A pesquisa FGV revela que o Brasil tem 4 milhões e 400 mil crianças vivendo na miséria, o que representa quase 12% de crianças de 0 a 12 anos de idade. No Nordeste, é um pouco maior, é quase 21%. É um número absurdo, né? Esse é o país dos contrastes, né? Ao mesmo tempo que a gente vê um dos poderes aí, sem querer ofender os trabalhadores aí dos garçons, e desperdiçando 18 milhões no momento como nós estamos vivendo hoje, do outro lado a gente vê que 21% no Nordeste, 12% no total das crianças vivem nessa situação de miséria. Essa falta de diálogo entre os poderes visando a melhoria da população, que é que realmente sustenta toda essa estrutura, Joel. Antes de falar um pouco sobre os veículos de comunicação e a sua cobertura durante a pandemia, quero explorar mais um pouco a miséria, que ela é capa do Le Monde Diplomatique, que voltou novamente. Seja bem-vindo. Era muito importante o Le Monde num momento como esse, Silvio. E aí eu pergunto a você, a explosão da miséria, você tem mais informações, não se restringe só a esses 4 milhões e 400 mil crianças, né? A gente sabe que 17% dos mais ricos aumentaram, né, o seu dinheiro durante a pandemia. Silvio, o Brasil tem jeito? Olha, a gente quer que tenha jeito, nós estamos empenhados que tenha jeito, não é? Eu acho que nós temos uma parcela importante da população que está um pouco angustiada nesse sentido de perceber que perspectivas que nós podemos apostar para que o país passe a ter jeito, né? Mas no momento nós estamos vivendo uma confusão enorme e uma paralisia das políticas públicas, né? Veja o que está acontecendo com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, não tem ministro, né? Numa crise de pandemia dessa, nós temos alguns militares que têm experiência de gestão administrativa tomando conta do Ministério da Saúde, vendo esses números, que já são mais de 106 mil mortos, né, se acumulando sem que haja uma articulação entre governo federal, governos estaduais e governos municipais para enfrentar a pandemia. É muito preocupante isso e nos leva a dizer que, olha, o Brasil tem jeito, mas nesse momento ele está muito complicado, sabe?
O Fausto, a cobertura da ponte tem sido exemplar nesses momentos de pandemia. Eu me recordo uma última matéria feita de um jovem que foi morto pela PM com um tiro nas costas. E se não fosse a cobertura da ponte, nós não saberíamos a verdade dos fatos. Tem sido muito difícil o trabalho da ponte nesses momentos de pandemia? Bom, tem o lado prático de você ter que lidar com uma equipe muito pequena que tem que fazer todo o trabalho de prevenção típico desses momentos, né? A nossa equipe de repórteres fixos é formada por 2 pessoas. Um deles é um repórter que tem asma, então ele está impossibilitado de fazer coberturas presenciais. Não dá para dizer que a pandemia deixou em casa metade da nossa equipe de reportagem. A outra metade, que é outro repórter, é o único que está autorizado a se deslocar presencialmente para as pautas. Então, sim, a gente teve essa dificuldade prática bastante real, até porque cobrir casos de violência policial que ocorrem nas periferias é bastante difícil. Já presencialmente, você fazer isso à distância é mais difícil ainda. Mas eu posso dizer que o fato da gente estar na estrada já há 6 anos e ter conquistado a confiança de muita gente foi um fator que nos ajudou bastante. Muitas associações de defesa dos direitos humanos, muitas pessoas das comunidades que sabem, veem na Ponte Jornalismo um canal confiável para levar suas denúncias, confiaram na gente, permitiram que, em muitos casos, fizesse cobertura à distância, passando informações por telefone. Tem um grande colaborador, que é a Rede de Resistência e Proteção contra o Genocídio, que foi formada nas periferias para denunciar a violência policial. Eles passam muita informação para a gente, muitas vezes confiando muito. Olha, uma informação perigosa, um policial assassinou um jovem pelas costas, como foi o caso do Rogério. A gente deu isso horas depois de ter acontecido, já com imagens das câmeras de segurança que mostravam o momento que a polícia... Desmentiram a versão, né, dos policiais e do próprio delegado, né, que fez o registro, né, da ocorrência. Exato. O problema no Brasil é que as instituições que deveriam se fiscalizar, elas não se fiscalizam, elas se acomodam, elas gostam de contar, uma referendar a mentira que a outra contou. Então, a Polícia Militar chegou com essa história de que o rapaz tinha resistido, mesmo desarmado, e eles acharam que ele fosse sacar uma arma. As imagens claramente desmentem isso. O rapaz para a moto e cai em seguida, mas o delegado não quis saber, já registrou o caso como resistência, o termo atual não é mais resistência, morte decorrente de intervenção policial, e já colocou como se fosse uma ação de legítima defesa. Mas na mesma noite, esse episódio, já publicou as imagens que desmentiam isso. Esse episódio revela um aumento de violência policial durante a pandemia, sobretudo com a população de baixa renda. Silvio, como mudar essa realidade durante a pandemia? Nós sabemos que o campo progressista tenta se organizar em defesa do que restou da nossa democracia. Como fazê-lo num momento como o de hoje? Olha, Joel, eu acho que essa questão, ela envolve não só a nossa capacidade de comunicação, não é? Para colocar para o conjunto da população o que está acontecendo, fatos verdadeiros, nos contrapondo às fake news, né? Mas também envolve as questões de fundo que estão colocadas. Essa violência policial, da polícia militar, vamos deixar bem claro, não é? Quer dizer, ela já tem um parecer, inclusive, da ONU, que pediu a extinção da PM, porque não acha que dá para reformar a PM. A PM é um braço do Exército. Hoje em dia conta, em 2012, os últimos dados que nós temos, eram 425 mil PMs no Brasil. Hoje já se fala em 600 mil PMs. O Exército tem uma corregedoria, por exemplo, para fiscalizar isso, mas essa corregedoria não funciona. E os crimes da PM, os assassinatos que ela pratica, são julgados, quando são julgados, pelo Tribunal Militar, não é pelo Tribunal Civil. E, invariavelmente, são absolvidos os soldados acusados disso. Quer dizer, a PM foi construída para ser um corpo militar para destruir o inimigo, não é para ficar
fiscalizando o trânsito ou garantindo a ronda das escolas. Ela não pode fazer isso. Para isso, nós É temos uma uma herança polícia da civil. ditadura, né, Silvio? É uma herança da É, uma ditadura herança da ainda. ditadura. Sim, sim, Franco, é isso mesmo. Agora, com relação à questão da comunicação, eu imagino que nós vamos tratar disso mais profundamente no programa. Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão que está mudando muito o cenário. Não é? Quer dizer, 10 anos atrás nós não tínhamos o peso que as redes sociais têm hoje. 10 anos atrás, os jornais, os grandes jornais impressos, não tinham a concorrência das redes sociais e da imprensa via digital. Então, tem alguns jornais, inclusive, que fizeram uma operação, uma transição importante, como o New York Times, né, que hoje tem um número maior de assinantes virtuais do que muitos outros jornais, e isso equilibrou, mas nós estamos vendo muitos jornais fecharem também, porque a imprensa impressa ela está ficando limitada e tem uma concorrência, vamos dizer assim, né, da velocidade da impressa digital. Então, essa discussão é uma discussão complexa, a gente não tem muita familiaridade com ela ainda. Existe um projeto no Congresso que está sendo discutido sobre a questão do controle das fake news, como fazer isso, mas esse prestígio que você apontou dos jornais impressos é, na verdade, a busca por informações verdadeiras, por informações que podem ser comprovadas, porque nós não sabemos o que vem junto de contrabando nas redes sociais. De repente, o Joel Scala está fazendo uma declaração nos jornais, pela internet, que você nunca fez, né? E a tecnologia de hoje permite colocar na sua boca, né, coisas que você nunca disse. Então, a preocupação com a veracidade da informação hoje é uma questão central. Ô Fausto, aumentou a credibilidade da grande imprensa neste período de pandemia. A explicação, como se explica isso, já que as pesquisas revelavam que a maioria dos brasileiros não acreditavam que era publicado na imprensa? Eu acho que quem não acreditava continua não acreditando. Acho que a gente continua tendo aqueles 30% de apoiadores do Bolsonaro que acreditam que a Camila Pitanga pegou coronavírus e estava tomando cloroquina por causa disso e não porque pegou malária, para disfarçar. Então, eu acho que aquela porcentagem de brasileiros que acredita nas teorias da conspiração espalhadas pela extrema-direita, ela se mantém e é uma minoria, mas é uma minoria forte e barulhenta, infelizmente, e é que dá sustentação para esses governos de extrema-direita. No momento de pandemia, o que acontece? Fake news é muito bom para enganar os outros, mas eu, pessoalmente, eu empresário, eu político, eu gestor, eu quero ter informações confiáveis. Então, por mais que muitos usem fake news para dominar a população, tem sempre aquele pessoal que vai querer ter informações reais e para isso vai consultar os jornais. Se me permite, eu só queria fazer uma observação sobre algo que o Silvio falou. Preciso lembrar que os crimes praticados pela Polícia Militar, eles passaram para a Justiça Comum a partir de 96. Na verdade, uma pequena parte deles, mas uma parte importante. Os crimes dolosos contra a vida, a partir de uma lei criada pelo Hélio Bicudo, chamada, na época, inclusive, de Lei Hélio Bicudo. E isso é interessante para a gente pensar como é difícil você controlar a violência policial, porque durante anos se falou que a violência policial acontecia porque tinha impunidade, e tinha impunidade porque era somente a Justiça Militar que julgava. Desde 96, os crimes contra a vida passaram a ser julgados nos tribunais de júri pelas pessoas comuns. E se observou que, ao contrário do que se imaginava, as pessoas comuns nos tribunais de júri se mostraram tão propensas a inocentar crimes cometidos por policiais quanto a Justiça Militar. Existe um apoio muito forte da violência policial entre as pessoas comuns. Isso se reflete nos tribunais de júri, estão garantindo a impunidade da Polícia Militar, mesmo quando os crimes são julgados pelos civis. De qualquer forma, uma das grandes falhas do processo de redemocratização do país, da chamada Nova República, não foi democratizar a PM. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Explosão em Beirute deixou pelo menos 100 mil desempregados. A Ana Paula Loureiro traz as informações.
A explosão de 4 de agosto em Beirute deixou cerca de 100 mil pessoas desempregadas, segundo o Programa da ONU para o Desenvolvimento, o PNUD. Deste grupo de afetados fazem parte trabalhadores de restaurantes, hotéis, cafés, aluguel de carros e lojas. Muitos empregados informais ficaram sem o principal meio de sobrevivência. A agência revelou esta sexta-feira que a prioridade é apoiar a recuperação da proteção social, com o apoio ao reinício de negócios e meios de subsistência nas áreas mais afetadas. O plano de ajuda do PNUD prevê criar postos de emprego, fornecer subsídios e empréstimos para pequenas e médias empresas. Ainda no campo laboral, a Organização Internacional do Trabalho criou 100 postos de curto prazo. Cidadãos libaneses e refugiados sírios removem os destroços nas ruas de Beirute como parte do programa de infraestrutura intensiva de emprego. Cerca de 8% dos cerca de 300 mil afetados pela explosão eram migrantes, principalmente da Etiópia, de Bangladesh e das Filipinas. De acordo com a Organização Internacional para Migrações, pelo menos 150 trabalhadores migrantes ficaram feridos e 15 morreram. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Uma tragédia, Frank Valverde. O desemprego atinge todo mundo, dentro da pandemia, né? É verdade, a situação do Líbano já era ruim antes dessa explosão, né? Até em função da pandemia e dos próprios problemas internos que eles já tinham. Com essa explosão aí, piorou demais a situação deles, né? Enfim, é dramática a situação deles. Eles estão recebendo ajuda de vários países do mundo, o próprio Brasil mandou lá uma delegação lá, muito mais um efeito de marketing do que efetivamente algo que vá resolver a situação, mas talvez minimize um pouco a situação do povo do Líbano. E eu queria aproveitar, Joel, e colocar uma questão aqui para o Fausto e para o Silvio debaterem. A gente está vendo que os dados apresentados nessa pesquisa que você colocou na abertura do programa do Datafolha vê de uma forma bastante positiva a imprensa com relação à divulgação de notícias a respeito da pandemia. Agora eu quero colocar um dado interessante aí para discutir tanto do Silvio, do Le Monde Diplomatique, como do Fausto, da Ponte Jornalismo, que são dois veículos que têm uma visão, digamos assim, um pouco mais progressista e democrática do jornalismo. Nós vemos que esses grandes veículos, eles tratam, por exemplo, as questões econômicas de uma forma, digamos, muito a favor do capital e das normas que o Paulo Guedes quer impor à nossa sociedade. Vocês acreditam, né, que esses índices que foram aferidos com relação à pandemia também podem ser transferidos para a questão econômica? Silvio. Olha, Franklin, a iniciativa, por exemplo, dos grandes órgãos de imprensa de criar um consórcio para ficar aferindo o número de mortos e o número de contaminados da Covid, né, no Brasil, uma vez que o governo tinha a proposição de esconder esses dados, né, eu acho que foi muito boa nesse sentido de trazer para a população informações que tenham esse caráter verídico, não é? Quer dizer, e isso, inclusive, criou uma valorização maior dessa iniciativa da parte dos leitores desses jornais, que se sentiram mais seguros de ter um consórcio de informação da mídia, né, fazendo o levantamento estado por estado do número de óbitos, do número de contaminados, que o Ministério da Saúde não está oferecendo mais, não estava oferecendo mais, né? Então, nesse sentido, a credibilidade desses órgãos cresceu, né? Mas nós não podemos nunca esquecer que esses órgãos, quer dizer, embora tenha hoje uma briga que junta a Record de um lado, o SBT de um lado, e depois você tem a Globo, você tem, enfim, quer dizer, a Folha de São Paulo, que o governo tem sistematicamente retirado um volume importante de anúncios para poder passar para os seus aliados da mídia hoje, né, a quem me referi no começo. Quer dizer, o que a gente está vendo é que as informações sobre a economia continuam na mesma toada de antes. Quer dizer, nós temos uma pesquisa que mostra
que os empresários, 58% dos empresários estão apoiando o Bolsonaro, não é? Você pode imaginar que os grandes grupos econômicos, a Febraban, a Confederação Nacional da Indústria, a Fiesp em São Paulo, continuam apoiando o Bolsonaro, porque eles têm uma agenda que na verdade não é dele, está sendo proposta por esses grupos econômicos, né, de privatizações, de concessões, de isenções, enfim, quer dizer, de uma série de vantagens para os empresários, né, que continuam sendo agenda de governo e, portanto, continuam sendo uma linha de presente nesses jornais, né, que também são jornais empresariais, são empresas desses jornais, eles também estão desse lado, não é? Eu queria aproveitar e agradecer ao Fausto o esclarecimento que ele me deu sobre a questão da lei aí que remete os crimes, alguns crimes, né, para o Tribunal Civil, né? Eu vou procurar me esclarecer sobre isso, não tinha essa informação, né? Mas, por exemplo, eu vejo que a corregedoria que existe no Exército para fiscalizar a PM não atua, né? E você mesmo, eu concordo com isso, também está dizendo eu diria, não é tolerância, mas é de uma política de isenção da polícia das responsabilidades sobre as mortes que estão ocorrendo. Quer dizer, a denúncia sobre o genocídio dos jovens negros, a denúncia sobre o número de mortes no Brasil, que ultrapassa. Nós estamos na casa dos 60 mil mortes de assassinatos por ano, né? Isso nem em períodos de guerra como a do Iraque, por exemplo, né, esses números eram tão expressivos, né? Então, hoje em dia, podemos até chamar que nós estamos transitando de uma democracia frágil e elitista para uma sociedade de controle que abriu uma guerra social, né? Não há nem mediação de negociação. Então, essa política de repressão é o que é oferecido para a grande maioria empobrecida, né? Então, é uma situação difícil que aparentemente a gente não encontra uma saída nesse momento, dado que a contradição que nós estamos vivendo mostra também, né, um crescimento do prestígio do presidente Bolsonaro por conta dessa transferência dos R$ 600 de auxílio emergência para quase metade da população brasileira, né, que reconhece nessa medida, né, um governo que lhe é favorável. Então é uma contradição, é uma situação complexa que nós estamos vivendo. Como explicar a situação complexa, Fausto? Uma coisa que eu observo em relação à cobertura da imprensa é que ela fez uma cobertura, a grande imprensa, especialmente a Globo, Folha, Estado, uma cobertura bastante boa, né, sobre a questão do coronavírus, mesmo sobre questões como o armamento da população, questões como o desmatamento na Amazônia. Tem tido uma cobertura crítica bastante interessante e muito boa. Você vê fantástico, tem feito reportagens excelentes sobre esses temas, os jornais que eu já citei. A grande questão que eu vejo é que essas reportagens, por melhor que elas sejam, não afetam diretamente o presidente, porque parece haver um esforço, consciente ou não, de poupar o presidente dessas críticas. Por mais que o Jornal Nacional faça editoriais criticando o presidente, mas vamos comparar como era no tempo da Dilma. Era o rosto da Dilma, o rosto do Lula aparecendo o tempo todo, sendo criticado, ligado diretamente às críticas. Hoje você vê o Jornal Nacional, por exemplo, durante meia hora de programa falando sobre o coronavírus, quase não se menciona o presidente. Isso faz muita diferença. Vamos comparar com as capas da Veja, ainda que a Veja não tenha hoje a relevância que ela já teve. Raramente você hoje tem uma capa com o rosto do presidente Bolsonaro sendo colocado como era no tempo de Lula e Dilma, né? Praticamente toda edição da Veja era uma crítica com a cara do Lula, com a cara da Dilma. Então, existe uma cobertura crítica da imprensa, mas, ao mesmo tempo, poupa, na medida do possível, a figura do presidente, porque quer poupar, essencialmente, também a parte econômica, né? Então,
acho que o grande dilema dessa grande imprensa é como criticar o presidente, ao mesmo tempo elogiando a política econômica. Isso se vê, por exemplo, nessa campanha da Folha Amarela pela Democracia, que tenta, de alguma maneira, emular a campanha das diretas. Como essa campanha é fraca e não atrai ninguém, porque ela não tem nenhuma proposta. É amarela pela democracia, não quer dizer nada. Nos anos 80, diretas já era uma proposta muito mais direta. Atualmente não se fala nem de impeachment. Seria o mínimo, acho que o jornal poderia ter de proposta se quisesse algo efetivo. Mas não, também não se fala de impeachment. E está se caminhando, acho que está muito claro para mim, para outros analistas também que veem a situação, para um grande acordo, né? Aquele grande acordo com o Supremo, com tudo, que o Romero Jucá tinha proposto, está se configurando hoje. Né? Vai se desmobilizando a Lava Jato, vai se poupando os filhos do presidente de investigações, vai se tirando, vai se domando a Polícia Federal para que ela não incomode tanto o presidente. Então, está se formando uma grande acordo para poupar o presidente, manter o governo, que é um governo que está se mostrando popular. Só quem não faz parte desse acordo, como sempre não faz parte do acordo, são os indígenas, população negra e pobre. Essa não está no acordo, tanto que de onde vêm as vozes mais duras criticando o governo Bolsonaro. Foi feito um pedido de impeachment agora, liderado pela Coalizão Negra, e me parece um dos mais enfáticos, dizendo que precisamos ficar no impeachment do Bolsonaro para impedir o genocídio dos indígenas, o genocídio da população negra e pobre, porque eu concordo muito com o Silvio, que ele fala que a gente sempre teve uma democracia muito problemática. Eu diria até o seguinte: o Brasil sempre vive ditadura, mas quando a ditadura para de atingir a classe média e os ricos, a gente chama de democracia. E essa fase de 88 para cá, para a população pobre e negra, não teve muita diferença em relação a 64 e 85. É muito parecido. A realidade que se vive numa favela, em termos de relação com o Estado, é muito parecida com a realidade de uma ditadura. Não se tem direito de ir e vir, não se tem direito a existir, a ficar vivo. Né? Então, a coalizão negra coloca com muita clareza isso, né? Com racismo não há democracia. Né? Quando a gente conviver com racismo, a gente não vai estar vivendo uma democracia. E é isso que tem que ser combatido. E o que se viu nos últimos anos, por mais que a democracia seja ruim, não tenha conseguido lidar com essa questão, a partir de 2018, com a eleição da extrema-direita em vários locais, não só com o Bolsonaro, mas também com o Wilson Witzel no Rio, com o Dória aqui em São Paulo, a polícia nunca matou tanto. Os números são estarrecedores. Em São Paulo, é o maior da série histórica. 2018, 2019, 2020, nunca se matou tanto como não se via desde que a série histórica começou em 96. No Rio, a cada 10 mortos, 4 são mortos pela polícia. Isso não tem paralelo com nenhum lugar do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, que não é um exemplo de nada, mas estima-se que a cada 100 mortos, 4 são mortos pela polícia. Então, você pensar que 40% dos mortos do Estado é o Estado que está matando, é algo que foge muito do parâmetro. Tudo piorou muito com a chegada dessa extrema-direita que está fazendo toda essa situação. Nessa situação toda. Silvio, com esses exemplos que o Fausto citou, fica muito difícil defender esse modelo de democracia com a população de baixa renda, né? Porque ela sofre de racismo, ela sofre todos os preconceitos, ainda mais que foram extrapolados agora durante a pandemia. Como resolver, né, esta questão? Quer dizer, conquistar novamente as ruas e dar importância da democracia para uma população que está sofrendo muito, né, com esse modelo econômico. Olha, Joel, nós temos que começar reconhecendo que essa desigualdade que está sendo escancarada pela epidemia, pela pandemia, ela é um traço histórico do país. Quer dizer, nem mesmo os governos mais progressistas conseguiram mexer muito nisso. Você veja, por exemplo, o processo de urbanização, né? Quer dizer, quando você tem 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao saneamento básico nas cidades, né? Não é casual, não é um acidente por conta da pandemia, é uma política que vem de longe, né? Que segrega a maior parte da população numa condição de exclusão nas favelas, sem que as políticas sociais possam chegar até lá na sua plenitude, né? Então, eu diria assim, quer dizer,
nós estamos enfrentando o conhecimento que hoje a gente passa a ter com mais clareza de que, por exemplo, e concordando com o Fausto, a democracia nunca chegou nas favelas. Né? Quer dizer, esse controle, por exemplo, policial, né, que, aliás, foi desenvolvido pelo próprio Exército Brasileiro no Haiti e que foi trazido para poder, enfim, ser utilizado, por exemplo, na ocupação dos morros do Rio de Janeiro, é o controle pelo terror, é o controle pela força. Não é aquele conjunto de políticas quando se instalava as unidades polícia, as UPPs lá no Rio de Janeiro, que dizia, atrás dela vêm as políticas sociais, não é? Não vieram. O que aconteceu foi que só teve a violência e o controle, né? Então, é um problema que implica na discussão da redistribuição da renda, na reforma tributária, no fortalecimento de políticas sociais na área de educação, saúde, moradia e tudo mais, não é? Mobilidade, que são políticas que a gente tem que reverter, vamos dizer assim, a lógica de distribuição dos recursos. Hoje em dia, uma boa parte fica em mãos do governo federal, não é? Uma parte menor fica com o governo do estado e o município fica sempre de canequinha, tendo que pedir, e isso tem condicionalidades políticas, recursos às outras instâncias, federal e estadual, para poder desenvolver, por exemplo, políticas como educação e saúde, que são sua responsabilidade. Nós teríamos que inverter, inclusive, o pacto federativo, no sentido de fazer como, por exemplo, fazem nos países mais desenvolvidos. 70% do orçamento fica com o município e o resto é distribuído entre o governo federal e o governo estadual, né? É um problema. Muito bem, agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira. Bom dia, Júlia. Bom dia, Joel. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem. Quais são as suas informações? Bom, para começar, é uma notícia sobre um novo teste para a Covid-19. A Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu esse teste que detecta a presença do novo coronavírus por meio de telefones celulares que serão distribuídos em farmácias e laboratórios. O celular é usado para tirar uma foto da saliva recolhida para o teste e, por meio de um programa de análise de imagem, a foto é convertida no resultado, revelando se deu positivo ou negativo e se a presença do vírus é alta, pequena ou média. O projeto já foi aprovado e está aguardando agora a liberação de verba para execução. Bom, levantamento realizado pelo Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade, da USP, mostra que entre abril e junho desse ano, mais de 1.300 famílias foram removidas e despejadas das suas casas na região metropolitana de São Paulo. Essa ação faz com que essas famílias fiquem cada vez mais vulneráveis ao novo coronavírus. E, por fim, eu trago um alerta da ONU. Segundo o relatório da organização, divulgado em 2019, 1 em cada 3 vítimas de tráfico humano são crianças. A exploração sexual das vítimas é a principal causa por trás desses crimes e responde por 59% do total. É um absurdo. Júlia, mais alguma coisa? Por hoje é isso. Muito obrigada, João. Obrigado e até a próxima semana. Silvio, 1.200 famílias foram despejadas durante a pandemia. Um absurdo. Existe na Constituição brasileira, Silvio, um artigo que prevê a função social da propriedade. No momento de excepcional como o da pandemia, por que despejar essas famílias nesse momento? Então, Joel, eu estava fazendo, inclusive, uma discussão ontem sobre as boiadas urbanísticas, né? Fazendo um paralelo com a frase do ministro do Meio Ambiente, naquela famosa reunião de 22 de abril, em que ele falava, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada na questão ambiental, né? Quer dizer, agora a pandemia também está permitindo passar a boiada no plano urbanístico, né? E é muito impressionante, porque você precisa ter uma autorização judicial para fazer isso, não é? Você precisa ter uma ação de governo, não é? É uma ação pública que envolve também o executivo, né? Quer dizer, e você tem que ter, vamos dizer assim, uma polícia mobilizada para isso. Quer dizer, esse conjunto
está aprovando que nesse momento da pandemia você põe a gente para fora de casa sem ter onde para ir, né? Sem alternativa, né? Exposto cada vez mais a essas situações todas de crise social e de emergência que a gente tem. Isso só mostra essa visão elitista, aristocrática, quase escravocrata também, por que não dizer isso, não é? A maioria das pessoas que estão sendo desalojadas provavelmente são negros, não é? Quer dizer, que mostram uma sociedade muito violenta, né? Muito hierarquizada, onde você identifica que o capital, por exemplo, o direito ao terreno que está sendo posto em questão, está sendo, né, ele tem prevalência sobre o direito social daqueles que estão sem lugar de moradia e que ocuparam aquele lugar. Quer dizer, eu fiquei, inclusive, muito impressionado, acho que foi Maringá, anos atrás, né, que construiu um bairro pequeno, com acho que 24 moradias na entrada da cidade, mas na cidade, para abrigar, por exemplo, moradores de rua, né? E dando 2 anos para esses moradores morarem na casa, sem pagar nada, na casa do governo, da prefeitura, até que ele se estruturasse para poder receber o seu dinheiro e retomar suas condições normais de vida. Quer dizer, são políticas diametralmente opostas. Uma acolhe as pessoas que estão precisando e, do ponto de vista do interesse público, oferece o suporte do Estado, né, para que eles possam retomar a sua vida, né? E essa outra política manda para o inferno aqueles que estão sem moradia, que são violentamente tirados do lugar onde estão, né? Quando o direito social tem prevalência sobre o direito de propriedade na nossa Constituição. Quer dizer, também é uma violação da Constituição e é uma violação da humanidade, da relação de solidariedade, do reconhecimento de que as pessoas que vivem conosco nessa sociedade precisam ter um piso mínimo garantido pelo coletivo, pelo Estado, pelo governo. Ô, Fausto, isso a grande imprensa não explica, né, essa contradição. De um lado, ela pede para que você fique em casa e evite a contaminação pelo coronavírus. Do outro, os pobres são colocados na rua sem nenhuma justificativa. E aí, como bem o Silvio lembrou, na união do Poder Judiciário, do Poder Executivo Municipal e, claro, da polícia que cumpriu o mandato. Não, sim, é assustador. A gente tem visto... agora mesmo, em Minas Gerais, né? O caso do Quilombo Campo Grande, que é um quilombo que tem uma tradição histórica, uma ocupação do MST, e é responsável por uma produção grande de produtos agroecológicos, orgânicos, de repente sendo vítima de uma ação brutal, onde que a polícia tem batido na população, tem jogado bomba. Segundo as denúncias do MST, a polícia tem colocado fogo nas plantações. É uma realidade assustadora e com muito pouco destaque na grande mídia. E é curioso, porque a gente sempre diz que a TV gosta de imagens, gosta de algo sensacional. Do ponto de vista de imagens, tudo aquilo que está acontecendo é extremamente imagético, é interessante visualmente, mas as TVs ignoram esse fato, né? Você quase não vê ser falado disso. Muito pelo componente ideológico. E é interessante que está sendo feito pelo governador Romeu Zema, do Novo, né? Se propõe a ser algo novo em relação à política, mas está cumprindo a velha tradição de perseguição a movimentos sociais, que sempre foi a tônica do governo do Brasil. E é mais assustador, o Silvio falou em função social da propriedade, é uma propriedade que cumpria muito a função social. Eles geravam emprego, geravam renda, geravam produtos que eram vendidos no Brasil inteiro. Eu mesmo sou consumidor de alguns produtos fabricados lá. A impressão que dá é que eles nem esse conservadorismo nem gosta do capitalismo, porque do ponto de vista capitalista é algo que estava se desenvolvendo, estava gerando o que se espera de uma função social. Eles querem mesmo o capitalismo na mão de poucos, né? Quando você democratiza os meios, eles passam a incomodar. Em São Paulo, aqui, há coisa de 2 semanas, perto do Jabaquara, uma favela chamada de Rocinha, teve inclusive uma ação da polícia agindo sem ordem judicial para tirar pessoas dos barracos dela. Então, a pandemia parece que deu uma
uma sensação de que vamos... boiada urbanística mesmo, como o Silvio falou. Vamos tirar essas pessoas, aproveitar esse momento, colocá-las todas na rua. A gente cobriu também uma reintegração de postos em Piracicaba. Teve um repórter do gringo que traduziu a matéria não lembro que site agora, mas porque chamava atenção. No meio de uma pandemia, populações pobres do Brasil estão perdendo suas casas, né? Não dá para você dizer para a pessoa ficar em casa se o Estado tira a casa dela. Ô, Frank, esse aumento na confiança dos grandes veículos de comunicação está associado a essa onda de fake news que aconteceu nas redes sociais? Acho que, de uma certa forma, sim, né? Eu espero também que sim, né? Porque o Brasil foi invadido por esses fake news aí já há uns 2 anos para cá, né? Quer dizer, o resultado das eleições, aí, o nosso quadro político hoje, de uma certa forma, ele foi diretamente influenciado pelas fake news, né? Pelo gabinete do ódio, já anteriormente, quando ele estava se formando na campanha do Bolsonaro, enfim. E eu acho que, de uma certa forma, as pessoas começam a perceber que o que essas fake news fizeram foram causar essas distorções na própria representação política no Brasil. Tá? Acho que tem muito a ver disso. Muito bem. Você tem algumas informações importantes também, né, Franco? Sim, é verdade, Joel. Eu queria aproveitar também e falar um pouco sobre o Observatório do Terceiro Setor. De abril a junho deste ano, o Observatório do Terceiro Setor promoveu uma campanha, a campanha do Observatório na Quarentena, com o objetivo de ouvir o nosso público e oferecer dicas de especialistas para ajudar a todos nós, né, a todas essas pessoas, durante o isolamento social. Os resultados dessa campanha você pode conferir numa matéria que foi publicada no nosso site, observatório3setor.org.br. E eu tenho uma novidade, Joel. A partir do mês que vem, a partir do mês de setembro, o Observatório vai lançar outra campanha, Observatório em Movimento. Desta vez, nós vamos apresentar ao nosso público informações e sugestões sobre a pós-pandemia, com orientações de especialistas de várias áreas do conhecimento de como viver melhor nesse período. E eu convido todos e todas para acompanhar o Observatório nas redes sociais. Como é que faz para fazer esse acompanhamento? No facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor. E também no YouTube. Nós temos um canal lá, youtube.com/Observatório 3 Setor. E, Joel, aproveitando, se você me permite, já que nós falamos em enquete, eu queria falar sobre a enquete que nós publicamos nas nossas redes sociais, que tem a ver diretamente com o tema do programa de hoje. Nós perguntamos aos nossos e às nossas seguidoras se eles acreditavam nas informações sobre o Covid-19, que são divulgadas pela imprensa. E o resultado foi o seguinte, Joel: 91% das pessoas disseram que sim, que acreditam, e 9% disseram que não. E eu aproveito também para registrar aqui um comentário de um seguidor, o Wallace Silva, de Banabuiú, cidade lá do Ceará. Ele comentou o seguinte: acredito que exista uma parte da grande imprensa que age de forma tendenciosa, apenas noticiando aquilo que lhe convém. A gente tem que ficar muito atento e saber filtrar realmente o que tem relevância, e temos que ficar de olho quem são os canais e quem eles querem ouvir. Acho que essa observação do Wallace Silva é muito importante. A imprensa muitas vezes faz uma pesquisa e acaba ouvindo as pessoas que corroboram aquela ideia que tem a ver com a sua visão e não olhando o lado contrário, como, por exemplo, a Ponte faz no seu bom jornalismo, assim como o Le Monde Diplomatique também faz, e nós do Observatório do Terceiro Setor, Joel. Muito bem. Ô, Silvio, como é que você vê a imprensa no período pós-pandemia? A crise deve aumentar, a capa do Le Monde deste mês é a explosão da miséria, vagas no mercado de trabalho deverão diminuir, enfim, o Brasil vai entrar numa profunda depressão. Já está, mas vai aumentar. Como é que você vê a imprensa nesta conjuntura? Olha, Joel, os últimos dados que a gente tem de uma pesquisa do IBGE, né, é que nesse período mais recente agora, jornais, livros e revistas tiveram uma queda de 42%, né?
de consumo, né? Quer dizer, houve um momento, então... Quase metade, né? As Quase pessoas metade, deixaram né? de acompanhar. Então, isso se deve ao fechamento das bancas de jornal, por conta da pandemia, isso se deve à crise das grandes cadeias de livrarias, que também não aguentaram o momento da pandemia e a crise anterior, que já vinha acumulando, não é? E que, de alguma maneira, vamos dizer assim, limita, vamos dizer assim, o alcance da mídia, o alcance da imprensa, né, junto à população como uma maneira geral. Mas eu queria salientar o seguinte: tem órgãos de informação, como a Ponte, como o Le Monde Diplomatique, né, que estão conseguindo sobreviver nessa crise, e a gente tem que se perguntar por quê. Né? Porque eu entendo que é porque as pessoas acham que essas publicações não falseiam a verdade, que essas mídias procurar ser reais, verdadeiras, que fazem uma análise, uma posição, mas que não escondem os dados. Né? E o que é importante hoje é você selecionar o canal de informação que você quer. Eu tenho recebido, por exemplo, telefonemas da redação, e às vezes eu entro no meio da conversa e pergunto: por que você está assinando o jornal? E já teve muitas respostas do tipo assim: olha, tem tanta informação hoje disponível que se eu ficar vendo tudo, eu não consigo fazer outra coisa. Então eu tenho que selecionar aqueles órgãos de imprensa que eu acredito que sejam verdadeiros para poder ter uma informação fidedigna e não perder tempo vendo outras bobagens. Então, nós estamos passando por uma redefinição profunda desse setor de informações, desse setor da mídia, né, que envolve, vamos dizer assim, novas estratégias de comunicação. Os jovens, por exemplo, não leem mais jornal papel. Né? Quando nós lançamos a nossa edição digital, do Le Monde Diplomatique, né, nós conseguimos chegar a esse público que a gente não estava chegando, porque o pessoal não quer pegar um papel, enfim, é outra cultura. Né? Outro dia eu perguntei para um sobrinho meu que livro que ele queria, que ele estava doente, ele falou: olha, tio, eu não leio livros, eu leio no tablet, eu leio no celular. E é impressionante, porque daqueles que, por exemplo, acessam pela via digital o nosso jornal, 85% deles fazem pelo telefone, pelo celular. E eu nunca imaginei que alguém fosse ler uma matéria grande pelo celular, mas eles o fazem. Né? Então, tem a situação da pandemia, que gera a crise também no bolso das pessoas faz com que eles não comprem os jornais, não é? Quer dizer, você tem que cortar e tem que cortar naquilo que pode cortar, algumas coisas são mais essenciais do que ter um jornal, né? E você tem uma crise da redefinição dessas mídias de comunicação. Né? A própria televisão está sofrendo muito com as redes sociais, ela não tem mais aquele monopólio que tinha antes. Né? Os jornais, que são os formadores de opinião, estamos falando do Estado, da Folha, do Globo, né? Quer dizer, eles estão sendo penalizados pelo governo, que se contrapõe a políticas de verdade. Né? Vamos simplificar. Né? O governo sustenta a rede de fake news. Hoje em dia ele está botando dinheiro da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, financiando sites de extrema-direita para multiplicar, vamos dizer assim, o seu raio de alcance. Né? E nós temos, então, um Estado que não contempla e não respeita nem a diversidade de opiniões, né? Nem as mídias que lhe fazem a crítica, né? O que não era assim antes. Então, a situação é difícil, é uma situação de transição que também vai requerer novas estratégias para os meios de comunicação, né? E nós estamos vendo com muita satisfação surgirem novas experiências também, né? De mídia eletrônica, de processos de informação que ajudam a formar a cidadania, ou seja, que trazem o contraditório, que permitem a discussão, o debate de alternativas, não é? Não é aquela via única que você tem que ou aceitar ou se calar.
Por exemplo, veja a discussão sobre a lei das fake news que está no Congresso, que vai ser muito importante a gente, inclusive, se envolver e discutir mais, né? Quer dizer, nós não estamos discutindo o que é fake news. A posição, vamos dizer assim, de uma articulação da sociedade civil das mídias alternativas defende que não haja robôs, que sejam pessoas identificáveis, aquelas que são as fornecedoras de emissão em massa de mensagens, né? Que seja responsabilizado, né? O Facebook, o Twitter, o Instagram, por aquilo que veiculou. E é preciso ter presente que isso é um fenômeno internacional. Quer dizer, hoje em dia você tem uma discussão internacional atribuindo ao Facebook, né, ao Mark Zuckerberg, uma responsabilidade pelo endireitamento, vamos dizer assim, da política e pelo crescimento desses partidos de extrema-direita em governos de várias nações do mundo. Quer dizer, eles não são um suporte técnico, eles também influenciam, selecionando os canais de informação, não é, que são os mais acessados. Só para terminar, teve uma mudança, por exemplo, no algoritmo do Google, não é, onde o Google, se você vai lá, por exemplo, vai falar, e vê um artigo do Bolsonaro, uma informação sobre o Bolsonaro, o Google vai buscar outras informações correlatas mais extremas para que você continue sendo capturado por aquela emissão. E foi aí justamente que aqueles pequenos sites que não tinham importância nenhuma antes, de extrema direita, que eram marginais na internet, foram sendo reunidos junto a essas declarações, por exemplo, do governo, e ganharam importância. Ganharam importância por conta do algoritmo do Google. Não foi por outra razão, né? Então, É bom lembrar, Silvio, é bom lembrar que esses sites foram alimentados com dinheiro público, né? O governo investiu nessas informações. Fausto, eu quero te ouvir sobre o futuro da mídia independente nesse período da pós-pandemia que devemos viver, espero que brevemente, né? Joel, estamos a 5 minutos. Temos 5 minutos só. Fausto, você responde rapidamente, porque eu quero as conclusões finais dos nossos dois convidados. Tá, joia. Bom, esse período, eu falei crise da mídia, anterior à pandemia, né? A mídia estava em crise já há muito tempo por causa da internet e criou um novo modelo de negócios onde o anúncio já não tem a importância que tinha, não se consegue mais tanto dinheiro com anúncio como se conseguia no tempo do impresso, e cada vez mais os meios estão tendo que ir atrás dos leitores, né? O New York Times, inclusive, hoje tem um site mais baseado em leitores do que em anúncios, foi uma vitória que eles conseguiram. E para a gente que é mídia independente, ir atrás do leitor é fundamental, porque a gente se sustenta pelos leitores, a gente depende de uma relação muito próxima com os leitores. Na Ponte, a gente fez há pouco tempo uma pesquisa com o leitor, que queria saber por que ele lia a Ponte, por que ele acompanhava a Ponte. Tem uma frase que eu gostei muito, o leitor falou assim: todo veículo tem seu lado. Com a Ponte, pelo menos, eu apoio um veículo que está do meu lado. Acho que isso diz muita coisa. Muito bem. Tá aí. Olha, eu tenho, como lembrou bem o Frank, nós temos mais 5 minutos. Eu quero distribuir entre nossos dois convidados. Eu começo com você, Fausto, já que você terminou a sua última fala, falando sobre o futuro da mídia independente. Do que mais importante você gostaria de deixar registrado agora, que a gente acabou não tocando no assunto pelo tempo? Um ponto que eu gosto de enfatizar, assim, especialmente falando com colegas aqui que são do campo progressista, quando a gente aborda a violência policial, é sempre bom lembrar que a gente precisa cobrar também os partidos de esquerda. Porque quando eles chegam no poder, falando muito do PT também, mas também do PCdoB, são os partidos que chegam aos governos e comandam as polícias militares, eles chegam sem proposta sobre o que fazer com essas polícias, e por não ter proposta, acabam enfatizando a violência policial. A gente tem visto denúncias do Maranhão, a polícia policial do Dino. Na Bahia, eles falam, a Bahia é um caso extremo, onde a polícia baiana é tão violenta quanto a do Dória, está no mesmo nível, assim, de comparação. O governador já defendeu chacina com mais de 10 jovens negros mortos no Cabula. Então, essa discussão sobre violência policial, ela ficou muito pior com a extrema-direita, mas também acho que pode sempre a gente cobrar que os partidos de esquerda tenham um posicionamento e
tem um plano para o que fazer, de como lidar com as polícias, porque na falta de um plano é mais fácil, quando você chega no poder, deixar a PM agir como sempre agiu. Então, essa discussão tem que ser aprofundada, inclusive dentro dos campos progressistas, para que a gente não critique a violência policial só quando é feito pela direita e se cale quando é feito pela esquerda. É um ponto que eu sempre gosto de ressaltar, não tem a ver com pandemia especificamente, mas é um problema que eu observo muito, é bom estar falando com colegas progressistas, que a gente precisa cobrar muito os partidos de esquerda quando eles agem igual o Dória age, igual o Witzel age. Muito bem lembrado, viu, Fausto? Eu queria chamar a atenção para isso. Esse aspecto foi muito bem lembrado. A PM, na ditadura militar, serviu o Estado. Na democracia, ele deveria servir o cidadão. E até hoje nós não conseguimos isso na democracia brasileira. Silvio, uma pergunta rápida para você. Nessa conjuntura toda, do que você tem mais medo? Eu tenho medo... Eu tenho medo da desinformação. Nesse sentido de que é surpreendente que as pesquisas tenham reafirmado o crescimento, vamos dizer assim, do prestígio do Bolsonaro e do seu governo. Quer dizer, isso tem muito a ver com a manipulação das informações e tem muito a ver com políticas também, né, que são de caráter eleitoreiro nesse momento. Não há dúvida que nós precisamos do auxílio emergência, não é? Mas ele está sendo usado, inclusive, agora como alavanca eleitoral para 2022, pelo Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, isso precisa ser debatido. Aliás, Joel, um tema que você me permite uma sugestão, quer dizer, daquilo que nós precisaríamos conversar mais, eu acho que é a questão dos direitos à cidade e às eleições municipais. Por exemplo, o direito da mulher na cidade, como é que é visto? O direito do negro na cidade, como é que é visto? Não é? Quer dizer, há uma série de questões que não são objeto de discussão. Nós não estamos vendo nenhuma discussão sobre as eleições municipais, que daqui a 3 meses vão ocorrer, não é? E seria interessante que a gente tivesse, né, uma introdução desses debates, que não são debates partidários, mas são debates relativos aos direitos que estão sendo negados a uma série de grupos sociais na nossa cidade. Queria aproveitar e agradecer também o seu convite, dizer que é uma satisfação conversar com o Fausto e com o Franklin nesse debate, né? E fica aqui a sugestão, então, para que vocês também aprofundem essa reflexão. A sugestão lembra outra falha do campo progressista, não discutir essas questões que chegam à população, né, mais de perto, ao homem comum, à mulher comum. E você seja bem-vindo novamente, viu, Silvio? Você, junto com o Le Monde, são muito importantes nesse período de reflexão sobre a realidade brasileira. Franklin, fechamos mais um programa. Um belo programa, seguindo de passagem. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Silvio Catiabava, do nosso Silvio Catiabava, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, e também do Fausto Salvadori, que eu perdi aqui. Agradeço a sua presença, viu, Fausto? Muito obrigado. Você vai voltar outras vezes aqui para a gente falar sobre a mídia independente. O Fausto é um dos fundadores da Ponte Jornalismo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, você poderá acompanhar o nosso outro programa, Observatório na Brasil Atual. Vai apresentar um tema importante sobre a síndrome de burnout e a saúde do trabalhador neste momento de pandemia. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.